Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 10 de setembro, agora na Espanha, 11 horas e 10 minutos. No Brasil, 6 e 10 da manhã. Olha o segundo candle comprador que se abriu aqui dentro dessa nossa figura triangular acumulacional. Vocês vejam que o que está segurando a BTC nesse momento é a base da nuvem de Shimoku no diário. A gente chegou a fazer a máxima na madrugada do dia 9 para o dia 10 hoje, sábado. A gente fez a máxima em 21.672. Tá rolando um short squeeze aí, os shortados estão sendo liquidados em série. O que está segurando a BTC nesse momento é a base da nuvem de Shimoku aqui no diário. A gente, para poder promover a explosão ascendente dessa cunha triangular, é preciso que a gente supere aqui 22.500, 23.000, que é a nuvem de Shimoku no diário. A gente está em vias de desenhar um Morobuzu, ainda não é um Morobuzu, precisava avançar mais um quadrante para se caracterizar como um Morobuzu. E aí a principal característica de um Morobuzu é que ele sempre traz os irmãozinhos. E é isso que vai levar a BTC para esse pump espasmódico e buscar esse patamar aqui congestional de 30 mil, que coincide ali com mais ou menos com a VWAP anual. Já já eu vou mostrar o gráfico das VWAPs. E aquele nosso padrão comportamental está se repetindo. Vocês vejam que aqui no mês de maio de 21, maio do ano passado, a gente desenhou aqui, a BTC promoveu um grande abraço de uma banda de VWAP mensal que abraçou o mês 6 de 21. Então, o mês 5 de 21 promoveu uma grande banda de VWAP mensal que abraçou o mês 6, depois abraçou o mês 7. Então, esse engolfamento aqui pela grande banda do mês 5 de 21 abraçou o 6, abraçou o 7 e aí levou a BTC para o patamar do all-time high. A gente está promovendo esse repeteco em termos de padrão comportamental. A grande banda de VWAP do mês 6 de 22 abraçou o mês 7, abraçou o mês 8 e está abraçando o mês 9. E é possível que a gente. É possível e muito provável que a gente agora vá estressar as uppers dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial e buscar novos all-time highs. E lembrando, gente, que essa pernada não vai ser linear, né? A gente deve promover aqui uma onda 1 até essa camada congestional aqui próxima da VWAP anual, que vai se comportar como uma laje. Depois uma onda 2, numa onda 3 a gente vai buscar essa congestão aqui na altura de 40 mil, que coincide com o centro gravitacional da nuvem no semanal. Depois numa onda 4 e numa onda 5 a gente vai buscar os topos dessa, até agora, dessa corrida de touros que está lá em 69 mil, mas não vai ser uma pernada linear, a gente vai se desdobrar em 5 ondas, mas tudo dentro do script. E no intraday a BTC está absolutamente didática, a gente lambe a lower, volta para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP, lambe a lower, volta para VWAP. Agora aqui, no meio da madrugada, a gente esgarçou a upper, voltamos para a VWAP e agora a gente segue orbitando a VWAP. Hoje serão provavelmente sinais que vão fechar rapidamente. Já já eu vou ofertar os sinais na sala de sinais, justamente porque a BTC está uma reguinha didática hoje. E na seara fática, por que o preço da Luna Classic disparou essa semana? A capitalização de mercado da Lunk, o gás da Terra Classic, né? Que foi a blockchain que resultou do hard fork pós Crash Luna e UST, alcançou brevemente 4 bilhões de dólares de market cap na quinta-feira. Tudo isso é resultado da aprovação pela comunidade, que transformou essa blockchain numa DAO autogovernada, das propostas de número 3568 e 4159, que, por sua vez, impôs um imposto de 1,2% sobre as transações, o que vai exigir uma queima brutal e diminuir esse supply absurdo que acabou resultando da tentativa do pareamento de 1 para 1 contra a stablecoin algorítmica que acabou entrando na tal da espiral da morte, a UST, que agora se chama USTC e não tem mais relação
com essa nova Terra Classic. Enfim, a BTC sobe no final de semana com a MicroStrategy, que é a empresa do Michael Saylor, levantando $500 milhão para comprar mais BTC. Lembrando que a SEC, a CVM norte-americana, abriu uma investigação contra o Michael Saylor e a MicroStrategy por supostas incongruências fiscais contábeis. E ele segue comprando BTC em nome da MicroStrategy, justamente porque não há uma regulamentação clara acerca da cotação da BTC, justamente porque para a SEC, para a CVM norte-americana, a BTC ainda não pode ser cotada no mercado spot, só no mercado futuros. E são eles mesmos que impedem, por exemplo, a criação de um ETF no mercado spot. Então vira um paradoxo, vamos colocar assim, e o Michael Saylor avisa que a MicroStrategy vai continuar se expondo cada vez mais à BTC, independente dessa perseguição dos reguladores norte-americanos. E tá tudo pronto para Ethereum Merge. A última atualização que foi um Shadow Fork. Esses Shadow Forks, eles são necessários para ajudar os desenvolvedores a testar a sincronização da rede e antecipar alguma falha em updates subsequentes. Ou seja, esses Shadow Forks é como se fosse um simulacro, uma simulação de uma atualização na rede para testar, para estressar a rede e identificar alguma falha de sincronização. Deu tudo certo no último Shadow Fork. Ou seja, a Ethereum está pronta para a fusão dos dois consensos. E na seara da geopolítica e finanças internacionais, o plano da China para revisar o seu texto constitucional vai consagrar a doutrina e o pensamento de Xi Jinping. O 20º Congresso do Partido Comunista vai alterar o texto constitucional para colocar pensamentos estratégicos próprios da doutrina de Xi Jinping. Para quem não sabe, a doutrina de Xi Jinping é no sentido de colocar a China como protagonista de uma potência dominante global em substituição aos Estados Unidos da América. Ele está meio que surfando esse conflito russo-ucraniano para agora alterar o texto constitucional chinês e consagrar na Carta Magna chinesa a sua função de potência, de protagonismo como potência dominante global em substituição aos Estados Unidos. Isso sim pode ter consequências mais sérias do que a gente eventualmente esteja num primeiro momento analisando, mas isso pode ter consequências mais profundas na relação com os Estados Unidos. E uma Bretton Woods asiática está nascendo sob os nossos olhos. A guerra de Putin, com o apoio tácito da China de um lado e os Estados Unidos e seus aliados da OTAN de outro, parece que revela que o Vladimir Putin está várias casas à frente nesse jogo de xadrez. O Vladimir Putin, ele está promovendo o colapso do euro, do iene e da libra esterlina. E segundo esse analista, aqui nessa reportagem da Zero Hedge, o dólar será o próximo. Não tem como o Federal Reserve continuar com esse viés hawkish e a hora que eles afrouxarem, o dólar vai para o buraco. Segundo esses analistas aqui que escreveram essa reportagem, a Rússia aumentou absurdamente o seu poder sobre nações asiáticas, principalmente Índia e Irã, aumentou o protagonismo chinês dentro da dominância geopolítica global e, graças às sanções do Ocidente, a Rússia está a caminho de confirmar as previsões de Halford Mackinder, feitas há mais de um século, de que a Rússia seria o verdadeiro centro geopolítico do mundo, já que dali provém boa parte das commodities energéticas que moldam o mundo pós-século XX. Ou seja, gente, o Vladimir Putin de repente está jogando um mega jogo de xadrez e os Estados Unidos e o Ocidente, a Europa Ocidental, a zona do euro, estão caindo como um patinho nesse jogo de xadrez do Putin, que parece que mexe as peças de forma cirúrgica. E arquitetos de Dubai
estão propondo para o soberano de Dubai, o Mohammed bin Rashid, a construção de um anel futurista em torno do icônico edifício Burj Khalifa. Vamos ver se o Mohammed bin Rashid, o soberano de Dubai, vai aprovar a conta desse anel futurista, que seria um mega shopping ultra luxuoso. Enfim, Dubai está sempre surpreendendo do ponto de vista arquitetônico. Gente, o mundo tá maluco, a BTC tá em vias de desenhar um Morobuzu aqui. Falta avançar mais um quadrantezinho para a gente poder consagrar esse candle aqui como um Morobuzu. Por enquanto a gente precisa superar a nuvem de Shimoku. E aí, se ela abrir um Morobuzu, eu lembro a vocês que a principal característica de um Morobuzu é trazer os irmãozinhos. E são os irmãozinhos que vão levar a BTC aqui para o patamar de 30 mil, que vai ser a nossa onda 1. Depois a onda 2 vai levar para o patamar de 40 mil, que é essa congestão toda aqui, que coincide com o centro gravitacional da nuvem na projeção no semanal. Depois a gente vai desenhar uma onda 3 e numa onda 4 a BTC vai buscar os cumes que desenharam o all-time high lá em 2021. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer Atom também, que subiu muito e agora tá dando promovendo ali uma leve corretiva depois desse mega rally. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.